Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Começando aqui mais um vídeo. Hoje a gente vai falar, depois de um bom tempo aí que eu fiquei sem gravar aqui pra vocês, sobre tudo que aconteceu nesse ano, nos destaques aqui do Campeonato Brasileiro, tá bom? Nos campeonatos em que os times brasileiros participaram, na verdade, né? Eu vou falar um pouco aqui de Brasileirão, de Copa do Brasil, Libertadores e Mundial também. A gente passa um pouco pelos estaduais aqui dos times citados. E então eu vou começar esses destaques aqui. Eu peço para que você que está assistindo aí já deixe seu like aqui no vídeo, beleza? Deixa um comentário aí sobre o que você acha aí, quem foi o time que mais te surpreendeu no campeonato, positivo e negativamente. E compartilha esse vídeo para todo mundo, fechou? Vamos lá então. Só para explicar para vocês, nessa seleção que eu fiz aqui, eu coloquei os times que foram Botafogo, Palmeiras, Fluminense, São Paulo e Santos. Então acabou ficando aqui um São Paulo, Rio de Janeiro, mas porque eu achei que os outros times não tiveram tanto destaque assim para poder comentar especificamente. Então eu vou fazer uma separação aqui por um resumo do que aconteceu, colocar aqui 3 destaques de jogadores e aí no final eu faço uma perspectiva pro ano que vem, fechou? Então começando pelo Botafogo, acho que não poderia ser diferente, tem que ser o Botafogo. É... Começou a temporada, assim, ninguém esperava muita coisa do Botafogo, mas mesmo assim foi lá, liderou o Campeonato Brasileiro por 31 rodadas, absurdo, foi o maior tempo que o time ficou na liderança aí no Campeonato de Pontos Corridos, nesse formato novo, né, de 20 times. E na reta final, na 29ª rodada, entregou a liderança, empatando com Fortaleza por 2-2, aquele jogo atrasado lá, que até rolou uma briga por conta disso. O time acabou perdendo a liderança e foi perdendo várias posições, quase não conseguiu classificar para a Libertadores. Até brinquei com alguns amigos meus que se tivesse mais umas 3, 4 rodadas, o Botafogo podia ficar fora da Libertadores. Passou, né, aí então pelo Botafogo, Flamengo, o Palmeiras, o Grêmio e o Bragantino e o Galo, né? O que a gente pode ver do que acontece com o Botafogo é que faltou a parte mental, mas a saída do Luiz Castro foi a coisa mais que quebrou esse ritmo do Botafogo. Não é à toa que o Luiz Castro terminou 2023 como treinador no mundo com mais vitórias. E a maior parte de 23 ele passou no Botafogo, né? Dessas vitórias todas que ele teve. E eu acho que o Botafogo tem tudo para ter uma temporada melhor ano que vem, no sentido de expectativa barra realidade, porque também o torcedor do Botafogo viu o que parecia impossível acontecer. Né? Foram 15 pontos na frente aí do Palmeiras, que passou o Botafogo e foi campeão praticamente na penúltima rodada. Né? A última rodada foi ali só protocolar, porque o Galo já não tinha mais como passar. Né? E o que eu coloco de destaques aqui é óbvio, é o Tiquinho Soares, primeiramente. 29 gols no ano. Claro que a reta final dele também não é boa, cai muito de produção. O Diego Costa não dá conta do recado também no lugar dele. O Botafogo fica sem ter muitas opções, alguns jogadores sobrecarregados ali de funções e cansaço físico também. Mas ele mostrou, mesmo com uma idade bem avançada, que ainda tinha bastante futebol para render aqui no Brasil. O Adrielson jogando muito na defesa, né? Ninguém esperava tanto assim do zagueiro. Não é à toa que ele foi vendido agora, confirmou hoje, né, pro Lyon. Ele junto do Lucas Perry, o goleiro, que é o outro destaque aqui. Que também é um que fez uma primeira metade do campeonato muito boa. Muito bem. E no final acabou tendo algumas falhas também, um pouco é um traço do que ele já teve na carreira dele no São Paulo, em outras passagens que ele teve até de outros times. Por isso nunca se firmou muito. No Botafogo ele teve uma oportunidade maior, rendeu melhor, mas no final deixou a desejar novamente algumas vitórias, derrotas no caso, né? A torcida do Botafogo colocou bastante na conta dele e não é para menos. Mas foi um grande destaque do Botafogo para esse ano de 2023. Também foi vendido aí para o Lyon, que é um time que o dono é o mesmo do Botafogo, que é o John Textor. Bom, passando então para falar do Palmeiras, é o contrário, né? Palmeiras já começa a temporada sempre naquilo. É para ganhar tudo, espera-se que o Palmeiras ganhe tudo. E a gente sabe que não é bem assim que funciona, em lugar nenhum do mundo é assim.
O Real Madrid, quando joga, também não ganha tudo todos os anos. O Barcelona também não. O Manchester City também não. O Liverpool, enfim, Bayern de Munique, todos os times. Pode ter uma temporada ou outra, uma sequência ali que ganha bastante coisa, mas ganha tudo toda vez. Isso não acontece em lugar nenhum. É mais ilusão do torcedor. E tem que torcer, tem que cobrar mesmo, porque se você torce é para isso que você tá lá, né? Mas o Palmeiras mesmo assim ainda conseguiu um título do Paulistão que não foi tão é, relevante sim, mas não tão glorioso, porque acabou sendo contra o Água Santa, não foi contra um dos seus rivais da capital, ou contra o Santos, né, o Palmeiras, então não tem o mesmo gosto, mas mesmo assim é título, já começa o ano bem, e seguiu assim, para no final ganhar o Brasileirão também. Deixou a desejar na Libertadores e na Copa do Brasil, foi em momentos que o Palmeiras estava bem mal, e aí não conseguiu dar sequência, foi eliminado. Mas nos dois campeonatos que tem a parte dos pontos corridos, o Palmeiras foi bem, né? O Paulistão é mais ou menos nos pontos corridos, porque tem bastante rodada, né? Apesar de ser dividido em grupos. E eu coloquei como destaques aqui o Endrick, que realmente na reta final, principalmente do brasileiro, ele foi muito importante. Terminou aí a temporada com 14 gols, sendo que 11 deles foi só no Brasileirão, né? Então foi assim, uns números muito bons. Jogou bastante tempo sendo reserva, né? E aí no final começou a ser titular. O Palmeiras melhorou bastante seu rendimento, arrancou para o título e se despede, infelizmente, né, da torcida. Já vai para o Real Madrid, já tá lá. E, enfim, muito novo, 17 anos ainda, mas tem muita coisa para acontecer na vida dele. Vai fazer 18 agora, né? E o Palmeiras vai ficar com esse gostinho amargo e vai precisar de gente pro lugar dele, né? E óbvio, Rafael Veiga, né? 18 gols e 17 assistências. O cara tem uma média sempre muito boa, mais de 15 gols e assistências, né, por temporada. É muito difícil um jogador ter essa constância. Por mais que tenha desaparecido em momentos importantes mais uma vez, né? É uma constante na carreira dele também. Essa falta de ser decisivo em momentos muito importantes. Rafael Veiga não é aquele cara, né, para decidir, mas ele faz sempre um ano, uma temporada muito boa já. Cogitou-se que ele pudesse ser vendido para a Europa também, assim como o Gustavo Scarpa foi, e agora parece que vai voltar, né, para o Galo e não para o Palmeiras. Mas a idade já um pouco mais avançada, vai fazer 28 anos já. Não é um jogador assim que atrai tanto a Europa por conta disso. E termino falando do Luan, acho que foi um destaque muito positivo na zaga ali, junto do Gustavo Gomes, é claro, mas o Luan, acho que vale a pena comentar ele que falha bastante também, mas apresentou uma crescente boa e ainda tem pouca idade, pode melhorar bastante, né? Tá chegando perto do seu auge, acho que ele ainda tem bastante a acrescentar para o Palmeiras. Pro Fluminense, eu acho que também era uma questão de que ninguém espera tanto do Fluminense e parece que não vai, mas dessa vez foi. O Diniz saiu da fila, ganhou o Carioca, é uma coisa aí que, só dava Flamengo, 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 e foi lá o Fluminense e ganhou. E ainda de quebra foi lá e ganhou a Libertadores, ganhou com propriedade, eliminou o River. Pô, foi uma sequência muito legal aí do Fluminense nessa temporada. E, claro, chega no final do ano pro Mundial, é outra história. Eu acho que criou-se uma coisa lúdica, um mantra de que não, porque o Diniz e tal, e dá para envolver o City. E os jogadores até, né, falaram que não, pô, em 15, 20 minutos a gente envolveu o adversário. E a verdade é que assim, não envolveu. Claro que o Fluminense tem um meio-campo maravilhoso de muita qualidade, André, Martinelli, Ganso, ainda com o apoio do Arias e tudo mais. O Marcelo jogou pra caramba nesse ano, sobrou, mas você pega o Manchester City, pô, não tinha como, cara. Não tinha como. É um time que assim é feito para jogar aquilo. E não tinha De Bruyne, não tinha Haaland e mesmo assim 4-0 poderia até ser mais. Claro, o gol logo de cara no começo por uma falha faz toda a diferença. Sim, o segundo gol foi um achado, foi, o próprio Guardiola falou isso. Mas eu acho que de um jeito ou de outro o resultado não seria muito diferente. Era goleada do City, não tem como. E não é demérito pro Fluminense. A temporada continua sendo incrível. Destaque pro Cano, 40 gols, cara absurdo, 35 anos, metendo gol pra caramba no Campeonato Brasileiro, Libertadores, fez 13 gols, se eu não me engano, na Libertadores, 16 gols no Carioca.
O André comandando o meio de campo, 22 anos, o City está procurando ele, provavelmente não deve durar muito tempo. E o John Kennedy, né, sendo aí um reserva de luxo, digamos assim, entrando, sendo muito decisivo, foi decisivo na final da Libertadores. Até entrou bem no Mundial ali, teve 2, 3 tentativas, teve um chute muito bonito que ele fez no Mundial ali numa rara jogada. Mas é isso, né? E o John Kennedy, pô, aprovadaço aí o jogador para 2024, tem muito para acrescentar ainda no time e jogar ainda melhor. Falando do São Paulo, né? Você tem um investimento bem mais baixo de contratações, jogadores que pareciam que não iam ser tanta coisa, mas o ponto principal do São Paulo é achou o treinador. O Dorival foi rejeitado no Flamengo, veio para o São Paulo e ainda ganhou a Copa do Brasil inédita para o São Paulo, para o Dorival não, que ele já tinha ganhado 2 vezes, uma vez pelo Flamengo e uma vez pelo Santos em 2010, e agora ganha pelo São Paulo, em cima do Flamengo, eliminando Corinthians e Palmeiras na semi e nas quartas. Foi uma campanha absurda, o São Paulo dominou, jogou demais, mereceu muito. Destaques aí absurdos, né? Vamos colocar aqui o Beraldo, que já foi vendido, já vai pro PSG. Que zagueiro, né? Que técnica, é futuro da seleção brasileira. Copa de 2026, eu não tenho dúvida que ele já é um candidato para ser um desses jogadores, para ser convocado. Joga demais, absurdo, impressionante o Beraldo. O Lucas, bastante idade, chegou, já logo de cara, o cara vive o São Paulo, ele é feito para jogar no São Paulo e vai ficar, né? A princípio ele não ficaria, mas vai ficar, já acertou para ficar essa próxima temporada com o São Paulo. Fez toda a diferença, fez o gol contra o Corinthians ali, né? Na eliminação para a semifinal, um gol foi muito importante num momento crucial também e trouxe algo diferente que faltava para o time nesses últimos anos para engrenar melhor. E coloco aqui também o Wellington Rato, né? Um jogador que veio do Atlético Goianiense, time que caiu para a segunda divisão, mas mesmo assim ele mostrou algo diferente, jogou mais do que o James Rodrigues, um cara que já jogou em Real Madrid e Bayern de Munique, por exemplo. Jogou muito bem. Quando ele corta para a esquerda, esquece. Né? E o Rato mostrou um dinamismo muito grande, uma força, apoio na parte defensiva também, e fez todo sentido justamente por esse lado direito com o Rafinha, que não é um cara que vai avançar tanto, né? A não ser que vai se aposentar no final do ano que vem. Ele teve mais liberdade para construir pela ponta, indo por dentro, tudo mais, todo aquele esquema, troca de posição. O Dorival acertou em cheio. Entre outros destaques, né, que teve nesse time do São Paulo. E aí coloco o Santos aqui para falar, por último, que aí é o destaque negativo, né? É o ponto negativo desses 5 times aqui para falar, que depois de 2 anos brigando para não cair no Brasileiro, 3 anos seguidos brigando para não cair no Paulistão, o Santos acabou caindo no Brasileirão. Não teve como, e não teria como, porque o time simplesmente não se encontrou com nada. Claro que o Andrés Rueda ele teve uma preocupação com o lado financeiro muito grande e foi muito importante nas negociações com dívidas que teve. O clube podia perder ponto no Brasileiro, podia voltar a ter transfer ban de novo. E ele acertou a casa nesse sentido, mas errou nas escolhas que ele fez, tanto para a direção esportiva e para no ponto do entendimento que ele tem de futebol. Você não pode ser um presidente de um clube de futebol e só se preocupar com o lado financeiro. Você tem que entender de futebol, você tem que entender de todo esse contexto de como vai funcionar o planejamento, senão não adianta de nada, que foi o que aconteceu. Mas eu digo mais, eu não acho que é uma culpa crucial do Rueda. Porque sim, um jogo ou outro, o Santos teria se salvado. Só dependia de si mesmo e em casa, diante da sua torcida, os jogadores sentiram a pressão e foi eliminado de uma maneira bizarra. E trouxe ótimos jogadores. Na segunda metade, o Santos estava tendo jogadores aí que foram cogitados e cotados por outros grandes clubes. O Santos ganhou do Palmeiras, que foi o campeão, ganhou do Flamengo, e mesmo assim acabou perdendo. Né? Nas últimas 2 rodadas, ele principalmente foi o ponto crucial para o Santos, que viu que as forças se esvaíram. Tanto da cabeça quanto do corpo, não restava mais nada. Mas ainda dá para colocar como os destaques aí o Marcos Leonardo, fez 17 gols, mesmo no time criando pouquíssimas oportunidades, treinadores jogando na retranca, enfim, foram 4 treinadores no ano, né, vale ressaltar. O Rincon, que chegou, experiente, venezuelano, 35 anos, rodagem na Europa, muitos anos de futebol italiano,
mostrou uma revitalização muito grande para o meio-campo, mesmo tendo uma avançada idade, mas muita experiência, né? E muita qualidade. Ainda fez 2 gols, né? Foram gols muito importantes, inclusive, também. Quando ele se lesionou e não pôde jogar, o Santos sentiu muito a falta dele. E o Soteldo, né? Foi o destaque. Quando ele ficou fora, o Santos sentiu muito também, às vezes por indisciplina dele, também por coisas erradas que o Paulo Turra decidiu errado. E finaliza com 7 assistências no ano. O que eu tenho aí para dizer só para finalizar, né, a perspectiva para o ano que vem, Botafogo eu acho que consegue brigar melhor nos campeonatos por pontos corridos do que de eliminatórias, porque acho que é um time ainda muito imaturo, que precisa de mais. Precisa de reforços, já foi atrás aí de alguns jogadores, está buscando o Gregory, o Savarino, acho que são jogadores que têm bastante a acrescentar para esse time. Eu acho que dá para ir um pouco mais longe e tentar se manter como um time que chega ali para brigar por Libertadores, né? O Palmeiras também já reforçou bem o time, né? Trouxe aí o Aníbal Moreno, acho que é o principal reforço, né? E o Bruno Rodrigues. Eu acho que ainda precisa de mais algum reforço para ataque. Eu sei que o Palmeiras, pelo que eu vi, tá buscando algum meia. Não sei se vai ser o Claudinho, se vai ser o Maurício, se vai ser o Cauli. É mais provável que seja o Cauli, né? Mas existem outras possibilidades, né? E o Palmeiras é para brigar por tudo, não tem como. É muito investimento, é um elenco muito qualificado. O Fluminense eu acho que é um time que precisa mais ainda desses reforços. Eu acho que é muito pouco o Luiz Henrique apenas. Eu acho que provavelmente perde o André. Os outros jogadores talvez não rendam a mesma coisa. O Nino muito provavelmente vai sair. Vai faltar. O Fluminense vai ter que se reforçar mais para poder brigar por algo a mais. Que eu acho que com esse time já não briga por muita coisa no ano que vem. Então vai precisar se reforçar bastante. O São Paulo, na minha opinião, acho que é a mesma coisa. Tenta aí o Ferreirinha e o Marlon, né, para suprir as saídas aí, saída do Caio Paulista e essa possibilidade de ter uma melhor opção na frente, né, que aí é o Ferreirinha. E perdeu o Beraldo, eu acho que precisa de um reforço para ele, né, uma reposição para ele, para a posição. Pode perder o Pablo Maia também. Tem que cuidar desses jogadores, né, para ter aí se não tiver a manutenção deles, tem que ter reforço, né? E o Santos contratou bastante já, Gil, Juliano, Aderlan, Jorge, o William Bigode também. O Santos apostando na experiência para a Série B, eu acho que aí tá perfeito. Mudou a presidência, né? Agora é o Marcelo Teixeira de novo. Acho que pelo lado esportivo tá fazendo perfeitamente bem. Briga justamente para isso, para voltar para a Série A ano que vem. O ponto é esse, voltar para a Série A. A partir daí construir um novo planejamento para quem sabe daqui 2, 3 anos o Santos esteja brigando novamente lá em cima. Mas vai precisar de muito mais e de uma reformulação muito maior do que escolher os jogadores que entram em campo. Na minha opinião, é um erro o Carille, não serve. Eu acho que não é essa renovação, mas pelo menos é um treinador que ele sabe o que ele vai fazer. Os outros treinadores do Santos pareciam improvisar na hora, né? Então acho que isso pelo menos já é um ponto melhor. Mas acho que ainda é muito pouco. Bom, e você? O que você acha? Santos, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Grêmio, enfim, vários outros times, Atlético Mineiro, bastante investimento. O que você acha? Quem vai ser o maior destaque do futebol brasileiro no ano que vem? Deixa aqui nos comentários e nós nos vemos numa próxima. É nóis!